Bom, essa é a reunião 56, né? 17. 9. Capítulo 17 do Evangelho. Sede perfeitos, item 9, os superiores e os inferiores. Hoje é o dia 8 de abril de 2018. Os superiores e os inferiores, item 9. Aí. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem, conforme eu suponho, a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa. Pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor, também Deus adquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizeste desta autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte ou confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. O superior, que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Mas, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Se se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços.
Numa palavra, solicita o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que, cedo ou tarde, terá de pagar. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Eu vejo esse evangelho e lembro da impermanência. Falamos de superiores e inferiores, né? Falamos de autoridade e de obedecer à autoridade. Sempre lembrando que na lei de ação e reação e nas múltiplas vidas que nós vivemos, hoje a autoridade que uma pessoa tenha, amanhã ela pode desaparecer, ela pode ser uma posição subalterna. E às vezes dentro da mesma existência as autoridades desaparecem, né? O poder desaparece. E a gente, outras pessoas que estejam nessa posição de autoridade, se veem numa posição de obedecer ao comando de outras pessoas. Então cabe a quem está nessa posição de autoridade não assumir como uma propriedade eterna, como algo que é inerente à personalidade, porque na verdade é uma circunstância da vida, daquela vida. E da mesma forma, ter alguém em posição de autoridade em relação a você também é uma situação daquele momento, daquela circunstância, daquela vida. Não deve ser exatamente uma fonte de geração de uma inimizade. E por fim o Evangelho fala da importância de que quando você esteja nessa posição passageira de autoridade, lembrar que muitas vezes o poder ele serve, ou ele deveria servir, para que a pessoa investida desse poder conduza aqueles que estão, de certa forma, sob sua responsabilidade à evolução, né? Conduza essas pessoas ao bem, né? Conduza essas pessoas à elevação, né? E não cometa abusos a partir desse poder. Lembrando de novo, passageiro, impermanente, em que a pessoa está investida. Isso. Ao mesmo tempo, o subordinado, né? O subordinado tem que cumprir o seu dever perante ao seu chefe, com humildade e resignação, porque ele está sujeito não só a trazer benefício ao chefe, mas benefício a ele e aos outros. Então eu acho que aqui se resume naquela famosa frase, né? Não faça aos outros o que não queres que façam para você. Eu acho que é isso. Eu acho que lendo tudo isso, pensando tudo isso sob a luz da lei do amor, né, não deveria ter abuso. Porque se você ama, se você cuida de quem está ao seu redor, não importa se é seu subordinado, se é, sei lá, você vai tentar tratar com amor, que é isso, né, de não fazer o que você não gostaria que fizessem com você. Isso acaba meio esquecido. E, na verdade, o superior tem a obrigação, digamos assim, de ensinar, de ajudar, de fazer crescer. É um mentor, né? É um orientador, é um mentor, sei lá. Eu acho que se tivesse tudo, o amor tivesse povoado tudo, a gente não teria problema, mas... Concordo com tudo. Okay. Bom, eu acho que essa discussão, né, de
autoridade, subordinação, ela remete ao tema que é, no final, de quem é a obra. Então, a posição de poder, como ele coloca aqui, abre uma fragilidade no ser humano, que é a sujeição aos seus caprichos, né? Sujeição à sua autoimagem, como a gente leu no texto, né? Quem ainda está no ventre da própria imagem e é carregado por ela, né? Corre o risco de achar que a obra é dele. E talvez o problema maior do poder resida em a pessoa que tem autoridade entender que o que está sendo feito lhe pertence. E aqui que vem a rede das encarnações, vem o processo de evolução, em que no final a obra ela não é de ninguém em particular, tanto que essas posições podem ser preenchidas por diferentes pessoas. A obra é, na verdade, de todos, e dependendo do grau de compreensão, a obra é de Deus. Em última instância, a obra é do Criador. E o problema da escravidão aos caprichos, a inconsequência, a vaidade, ao egoísmo, é que no momento em que o poder é detido, a pessoa tem uma inclinação a se sentir o próprio Deus. E é aí que a virtude ela fica calada, né? Ela vai para um segundo plano. Então, se a gente desdobrar esse problema não apenas para o poder, mas desdobrar isso para o dinheiro, desdobrar isso para as relações familiares, né? A quantidade de lares em que existem relações abusivas, seja da mulher com o homem, do homem para a mulher, seja pela capacidade, né, de manipular e de enganar, seja pela força, seja por qualquer instrumento que seja capaz de submeter, subordinar o outro. Então, sempre tem alguma carência sendo atendida pela ideia de autodepotência própria, né? Pela ideia de que algo lhe pertence. Então, o poder ele tem, historicamente, deixado registros de grandioso prazer nos seres humanos, né? Então, ele traz, né, uma satisfação mental momentânea incrível, mas à custa de grande perda, né? Seja no momento, seja posteriormente. E aí o que a gente discute aqui, que eu acho a ampliação da visão, é exatamente que, em última instância, aquilo que o Paulo levantou. Às vezes você está na frente, às vezes você está atrás, às vezes você está por cima, às vezes você está lá respondendo. Mas aí eu traria Jesus, seu Zé, quando ele diz, eu respondo ao meu Pai. Então, no momento que ele está lá na frente do Pôncio Pilatos, e o Pôncio Pilatos exerce autoridade sobre ele, e diz, olha, eu tenho o seu destino na minha mão. Então, eu posso te livrar, ou eu posso te entregar aos leões. Ali, aquele momento é a vaidade. Talvez nem por mal o Pôncio Pilatos estava falando. Eu não conheci pessoalmente, eu não sei como ele era. Né? Mas certamente tinha muita vaidade pelo desdobramento da vida dele, né? Ele vinha a perder tudo porque ele abusa do poder dele, tinha vários casos de corrupção, né? Ele fez o terceiro, pegaram ele, e, inclusive com obras de infraestrutura, né? Não curiosamente, né? Ele fez um aqueduto que foi superfaturado, e essa foi uma das coisas que pegaram Pôncio Pilatos depois, e ele perdeu, porque ele era o governador, né, da Judéia, e ele perde tudo. E morre no final ali, uma casinha ali dentro da Judéia, meio que exilado do Império Romano. Mas naquele momento, acho que esse momento ele é muito simbólico desse evangelho. E a firmeza de Jesus, e aí hoje a gente vai discutir um pouquinho mais essa figura no livro, a figura de Jesus não apenas o homem em si, mas a constelação, a consciência estelar, né? Não é consciência cósmica. E aí a gente vê que é exatamente aquela certeza. Eu sei de quem é a obra, eu sei de quem é o poder, eu sei quem manda.
tudo que você está passando. Eu fico imaginando Jesus olhando para o Pôncio Pilatos, falando assim: ô criança, Sabe de nada. se você visse o que esse planetinha aqui, cara, se você visse o que esse planetinha já teve de civilização, que teve a mesma percepção que você está tendo aqui, que você é poderoso e tal. Se você soubesse o tamanho que você tem. E aí no fim é interessante, porque quando você tem essa visão da resignação, que você fala assim, realmente, é isso, eu não tenho poder nenhum, tudo que eu posso fazer é contribuir com a obra. Quem conseguir chegar nesse ponto de ficar em paz com isso, eu acho que é a pessoa que está brilhando ali como um pontinho de luz nesse planeta tão maltratado, né? Pela dor, pelo ódio. Porque essa pessoa, eu acho que se ela não atrapalha, eu acho que ela já dá uma grande contribuição. Porque pelo jeito, né? Pelo visto do nosso planeta aqui, é meio um presídio manicomial, assim, né? Todo mundo meio doido, assim, né? O pessoal tentando resgatar muita coisa dura, muita coisa difícil, muita pequenez, né? Então todo mundo lutando por um pedacinho de poder para melhorar a autoimagem. E aí, de repente você encontra umas pessoas assim que, né? Elas não têm essa ambição, elas são pacíficas, assim, né? Elas fazem o que elas têm que fazer, pedem nada mais, nada menos, ajudam bastante os outros. E aí você fala, essa sabe que a obra é de Deus. E aí, como a gente vê no livro, o que eu achei muito chocante, chocante não, mas interessante de ser colocado nesse esquema, assim, é de como o mesmo espírito ele tem um plano de aprendizado para uma tarefa que ele vai executar que seja de grande porte. Uhum. Então, um espírito que vai fazer algo relevante, né, ele tem várias encarnações em que ele faz coisas que não são tão relevantes, às vezes até o contrário, né, ele tem que aprender a lidar com o fracasso, a lidar com a falta de projeção, de prestígio, para ele poder enfrentar a tarefa que está ali. Ele vai construindo essa virtude. E se a obra é de Deus, eu acho que cabe a gente definir se a gente está sendo um bom estudante, né? Se a gente está passando por essa encarnação, colhendo os aprendizados, arrecadando essa virtude, essa sabedoria, para no futuro poder ser digno, né, de compartilhar dessa tarefa maior de ajudar o planeta a avançar. Eu acho que a gente está tentando fazer isso. Né? Aí, evidentemente, o sucesso maior ou menor vai depender da nossa trajetória. Nesse ponto, eu acho que tem algo muito delicado, porque que a gente está falando de quem está na frente, quem está atrás. Às vezes, o fato do nosso ego acreditar que, puxa, a gente está na frente, então a gente pode acreditar quem está vindo atrás, é algo que nos prejudica. Então, é sensível esse limite, né, do quanto eu realmente posso ajudar, ou se isso está vindo contra mim, né? Porque você tem as tentações, né? Uhum. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de saber é quando que você deve ser o professor e quando você deve ser o aluno. Porque se não existem hierarquias, espiritualmente falando, não estou falando você com os seus alunos, tá? Não, é porque quem lida com criança, né, é sensível isso, porque você não pode deixar a criança governar um tema que você domina, você é responsável e tal. Mas no geral, assim, você, né, eu acho que essa confiança de você saber quando você é o professor, quando você é o aluno, é causada justamente pela parte egóica, né? Então eu escutar uma pessoa que eu acho que tem menos instrução que eu, quando que isso é escapismo e é excesso de humildade, e quando que isso se torna arrogância, porque eu acho que eu, né, tenho que ajudá-lo. Eu não acho que é trivial sobre isso, ainda mais quando você está em posição de poder. E eu recentemente tive uma colega que ela tinha uma posição de poder, ela era professora, só que ela sofria de epilepsia. E aí ela teve duas convulsões em sala de aula, e ela ficou tão transtornada, porque obviamente é uma posição de poder, né? E os alunos ajudaram e tal, e ela veio a retirar a própria vida pouco tempo depois. Já estava assim num processo super difícil, né, de depressão, tudo,
Mas o que chegou a gente na época do desencarne dela foi isso, que ela falou, olha... Não aguentou. Porque se você está numa postura de poder, uma posição de poder, em que você é professora, né? Uma pessoa que tinha doutorado, né? Super bem formada, uma pessoa fantástica, assim. Casada, tinha recém-casada. Mas se via ali numa limitação muito grande. E aí é difícil, obviamente, eu não acho que é só isso, mas se você está numa posição de poder, estar no ventre da própria imagem, como diz a metáfora, significa que você tem que ser algo que você não é, né? Em vez de ela ser uma professora que tinha epilepsia, ela deixou a epilepsia, né, a demarcar, delinear. Isso sem julgamento, né? Porque eu acho que essas coisas ninguém pode julgar se é esse o motivo, se não é. De qualquer maneira, ela expressou essa reclamação. Ela falou assim, olha, é difícil para mim, porque eu estou dando aula e de repente, né, você precisa da reputação, você precisa da credibilidade. É difícil você dar aula se os alunos estão esperando o seu próximo ataque, né? Está todo mundo tenso. Que horas ela vai do nada aqui cair? E veja que essa é uma situação que eu acho razoavelmente trivial olhando de fora. Mas olha como uma posição de poder pode gerar um incômodo, né, muito grande. Sem mencionar, não sei se vocês viram, uma professora nos Estados Unidos que ela tem síndrome de Down. E aí dia 21 foi, né, a semana de celebração de síndrome de Down. E nos Estados Unidos, é lá nos Estados Unidos essa professora, se não me engano. Ah, não, foi aqui, no né? Brasil. Foi aqui mesmo. Que deu problema foi aqui no Brasil. E você vê, uma pessoa numa posição de poder, né, e de repente uma pessoa de fora, né, uma dessas youtubers aí foi criticar, não foi? Não, ela é Quem que advogada, criticou? desembargadora. Desculpa, foi a desembargadora. Desembargadora. A desembargadora foi tirar sarro dela, né? Foi dizer, como assim? O que essa mulher vai ensinar? O que ela tem a ensinar? O que ela pode ensinar uma criança se ela tem síndrome de Down? Né? Então é um grau de ignorância. Aí percebe, né? É uma pessoa que é desembargadora. Olha o poder que essa pessoa tem, né? E ela usa o poder de uma maneira que vai contra a obra, né? Que é uma maneira excludente. Não é uma maneira inclusiva, né? Então... depois ela não tem poder para fazer esse tipo de avaliação. Então, mas ela tem... Esse é o ponto. Ela não tem, né? Ela não tem autoridade para fazer esse tipo de avaliação. Mas ela se sente confortável em emitir, né, um parecer sobre uma pessoa que ela nem conhece. E aí eu vejo, dentre essas duas pessoas têm posição de poder, né? Essas duas pessoas têm subordinados. E aí vem a pergunta, qual... Não deveria nem fazer, né? Mas qual delas honra mais a obra de Deus, tal qual a gente entende a obra de Deus? Porque pode ter outras pessoas que acham que a obra de Deus é outra, né? Enfim, por isso tem o dia do julgamento final. A gente vai saber. No Apocalipse tudo se revela.